Atos, capítulo 5, versículo 12. Só olha para cá antes da gente ler. Veja, uma pergunta crucial que devemos fazer, diante do texto ao qual nós vamos ler, é: os dons espirituais, eles cessaram ou eles continuam? O que você acha a respeito deste assunto? Deus, ele agiu com sinais e prodígios miraculosos na época dos apóstolos, na época em que Jesus Cristo esteve aqui em carne. Mas será que ele continua agindo da mesma forma com que ele agiu no passado, hoje? O tema da minha pregação hoje é cessacionismo ou continuismo. Que seria basicamente isso, né? Aqueles que acreditam que os dons cessaram, ou os continuistas que acreditam que sim, eles continuam exatamente da mesma maneira como era na época de Jesus Cristo e na época dos apóstolos. Antes da gente ler, só fazendo uma breve síntese aqui da semana passada, lembra? Eu terminei o último texto falando a respeito daquele casal, Ananias e Safira, onde os dois entram em conluio para mentir, não para os homens, não para os apóstolos, a respeito da venda de um terreno, de uma oferta, mas eles mentem, Pedro diz, para Deus. E por conta deles serem avarentos, e por conta da avareza eles mentiram, Pedro diz: Ananias, por que você mentiu? Você não mentiu para a gente, você mentiu para Deus. E aquele homem cai duro na hora de trazer uma oferta de meio terreno para a igreja. 3 horas depois, chega a sua esposa, e o Senhor misericordioso ainda dá outra chance àquela mulher, dizendo: por quanto, Safira, vendeste aquele terreno? Ela teve uma oportunidade ali de se arrepender do seu pecado e dizer: olha, meu marido errou, mas eu não vou errar com ele. Foi por X. E o que ela fez? Ela foi unida com ele até no erro. Nós devemos, sim, nós somos uma só carne com o nosso cônjuge. Mas se o nosso cônjuge está errado, não devemos seguir o mesmo caminho. Safira tinha por obrigação ser correta e honesta. E se o seu marido quisesse permanecer no erro, que permanecesse só. Mas ela fez o quê? Continuou, mentiu, e Pedro diz: aqueles jovens que estão ali atrás, acabaram de levar o corpo do seu marido e vão te levar também. E diz a Escritura que na hora ela cai e também morre. Assim eu terminei a pregação da semana passada. E então nós chegamos aqui no versículo 12. Hoje a gente vai ler do versículo 12 até o versículo 16. Acompanha comigo, por favor. Atos 5, 12. Muitos sinais e feitos extraordinários, talvez na sua Bíblia esteja escrito prodígios, né? Basicamente a mesma coisa. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos, e eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. E embora o povo admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de se juntar-se a eles. Cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto de homens como de mulheres, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Também, das cidades ao redor, ia muita gente para Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Veja, todos. Não diz aqui a maioria. Todos que eram levados eram curados. Vocês lembram? Diante da perseguição, a igreja se reúne e mesmo sendo perseguido, alguns morrendo, a igreja ela clama a Deus para que Deus desse a eles ousadia e intrepidez para que eles pudessem continuar pregando a verdade. Ora, porque pregar a verdade naquela época era sentença de morte. E ainda assim, eles dizem: Deus nos dê ousadia. Deus dá, eles pregam a verdade. Mas eles vão além. Eles dizem: Senhor, faz grandes coisas em nosso meio também. Eles pedem por milagres, por prodígios e sinais. E Deus, da mesma forma, atende. É isso que nós vemos dentro do finalzinho do capítulo 4, ali, versículo 29 e versículo 30. E esse assunto que nós veremos agora, né, a respeito de milagres e sinais, eu vou falar basicamente o posicionamento aqui da maioria dos reformados. E eu sei que há divergências, né, entre ser cessacionista e continuista. Há divergências. E eu vou expor aqui pelo menos o que a maioria acredita e você tire as suas próprias conclusões aí.
Eu quero passar alguns princípios aqui. Põe o primeiro, por favor, ali, filho. Antes de entrar basicamente nessa questão de milagres, sinais e prodígios, né? Quero falar primeiro a respeito disso. Temor e respeito dos de fora. Acompanha comigo só o versículo 13, meus irmãos, por favor. Atos 5,13, diz assim a palavra do Senhor. E embora o povo admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. A vida da igreja cristã naquela época era uma vida que tinha muito impacto na sociedade em geral. Aquilo que o povo era nas reuniões, fosse nos templos ou fosse nas casas, tinha muito impacto na sociedade. Fosse pelos milagres e sinais que eram vistos constantemente, fosse por conta do altruísmo. Lembra? As pregações anteriores disse que o povo, eles vendiam suas propriedades, eles levavam dinheiro aos apóstolos, então os apóstolos viam para que o dinheiro pudesse ser distribuído de maneira que não houvesse nenhum necessitado no meio deles. Então o povo olhava lá e dizia, gente, que povo é esse? Mas não apenas por isso, não apenas pelo amor, pelo altruísmo, pela assistência aos necessitados, mas também por conta de uma postura santa que gerava admiração no povo de fora. A ponto das pessoas olharem e dizer, cara, aquele povo ali é diferente. Lembra Pedro? Pedro tenta negar Jesus Cristo, e mesmo negando a Jesus Cristo, dizendo, eu não o conheço. Olha o que uma das mulheres diz, claro que tu andavas com ele, tu falas igual. Pedro tentando esconder que era discípulo. Uma moça disse, não, você anda com ele. Hoje em dia é diferente, né? Hoje tem muita gente que jura que é crente, e não dá para acreditar. Com Pedro foi diferente, Pedro foi o oposto. Mas então a seriedade e o temor daqueles cristãos primitivos, de fato, era algo que fechava a porta para os aventureiros e os covardes, e aquela forma santa com que eles viviam impactavam a sociedade. Pergunte se hoje nós temos visto a mesma coisa. A forma como que a maioria dos cristãos, que a igreja vive, é uma forma que causa impacto nas pessoas que estão do lado de fora? A ponto das pessoas olharem e se admirarem, ó Deus, que postura daqueles homens e mulheres. Isso acontece hoje em dia? Os cristãos, eles têm se comportado de uma forma reverente e santa, a ponto das pessoas que nos olham, mesmo sem falarmos coisa alguma, dizerem, olha, esse povo é diferente. Eles não dão risada das piadas que nós damos. Eles não falam as bobagens que nós falamos. O linguajar deles é diferente. Como assim? Isso é visto hoje em dia em relação à igreja? É notório perceber Deus, temor, santidade na forma com que muitos cristãos modernos trabalham, falam, se comportam, se vestem. As pessoas conseguem ver isso? É triste, mas o tanto de cristão que tem preguiçoso, que é um mau testemunho danado no trabalho. Chega atrasado constantemente. Vai ao banheiro, 15 minutos para ir ao banheiro. Ai, vou matar o tempo. Ora, você não está roubando o tempo do seu patrão apenas. Você está sendo desonesto com Deus. Será que hoje é notório as pessoas perceberem a Deus nos cristãos, na forma com que eles falam, trabalham, se comportam, se vestem? Óbvio que não. É triste dizer, mas óbvio que não. O mundo não mais olha a igreja e se admira dizendo, gente, que povo, hein? Puxa, quem dera um dia eu fosse igual a eles. Hoje o mundo nos olha, pelo menos a maioria dos cristãos, e vê apenas um reflexo daquilo que eles são. Eles olham para a igreja e veem a mesma coisa, não vem diferença nenhuma. Por isso que muitos não querem vir. Ora, ir para a igreja para ser do mesmo jeito que eles são, não preciso. Prefiro ficar aqui em casa. Veja, não é assim. A roupa dos cristãos, meu Deus, não diferencia quase nada da dos ímpios. Nada. Ontem estava na casa de uma irmã e eu vendo o álbum de casamento dela, mais antigo, e eu vendo, gente, que decência. Que decência. Hoje em dia na igreja tem noiva que entra de tomara que caia. Eu quase infarto. Pelo amor, se você for casar aqui na igreja, irmã querida, se me tomara que caia, você vai colocar uma blusa, um jaleco por cima, senão não faça seu casamento. Olha o absurdo. Não há diferença nenhuma. Tudo é exposto. Tudo é sensual, tudo é mundano. O palavreado dos cristãos não difere muito do mundo. Quando no muito não falam palavrão, mas as palavras de baixo calão continuam. A forma de falar, a forma de agir
É terrível. Gírias. Eu tento às vezes estar nem apelido, né? Nem apelido chamar as pessoas de apelido. Porque, olha, se fosse para chamar de apelido, não tinha um nome, criatura. Daí tá lá, olha o nome bonito, Robson, vira Binho. Chama de Robson, é mais bonito. Quanto mais palavras de baixo calão. Não. Hoje em dia, as pessoas de fora da igreja olham para nós e veem, gente, são bem parecidos com a gente. Em alguns casos até pior. Veja se não é. Eu tenho parente, né, que já passou por alguns períodos na cadeia. E você vê que na cadeia antigamente se faziam muitas tatuagens, alguns tipos de tatuagem lá. Mas é o seguinte, da pessoa se enchia de tatuagem na cadeia, se enchia de tatuagem lá no mundo. E hoje em dia está na igreja e fazendo um monte também. Isso com o aval e consentivo do pastor, da liderança. Ah, pastor, mas aquilo é só o externo. Não, aquilo fala muito do coração da gente. Vocês chegaram a ver, né? A Priscila Ex-Alcântara, agora é assim, né? Ex-Alcântara e ex-crente. Com uma roupa extremamente sensual, extremamente mundana, cheia das tatuagens, e as pessoas dizendo, que absurdo. E eu concordo com a roupa que ela usou. Não com a sensualidade dela, mas com usar aquele estilo de roupa, porque aquele estilo de roupa está apenas reproduzindo aquilo que ela é por dentro. Então, nada mais justo. Pessoas que são podres por dentro vão se mostrar também podres por fora. Agora, não há diferença. Os casamentos no mundo, há traições, há divórcios. Aí você vem para a igreja e o padrão não muda muito. Eu lembro de ter visto uma pesquisa uma vez dizendo que a taxa de divórcios no mundo, fora da igreja, fora do cristianismo, era 25%. De cada 4 casamentos, um terminava em divórcio. Sabe qual a porcentagem na igreja? 25%. A mesma coisa. Como assim? Estamos sendo exatamente iguais. Hoje em dia, a baladinha dos jovens de sábado à noite foi trocada pelo culto de jovens, mas via de regra não tem tanta diferença. Eles tentam mudar um pouco a musiquinha ali, dizer que é algo gospel. Lembra qual dos irmãos mandou para mim? Um bar gospel. Deus do céu. É isso. Não há diferença. A pregação bíblica de muitos púlpitos tem sido trocada por autoajuda, porque pastores, eles preferem fazer algum curso com coach e se especializar em psicologia. Mas ele não está preocupado em se especializar na palavra de Deus e pregar ela de forma verdadeira, assim como Pedro fazia, assim como Paulo fazia, assim como os apóstolos faziam. Consequentemente, consegue se encher a igreja, claro. Mas a questão é, e salvos? E transformados? E pessoas que vieram de um jeito e mudaram? Essas pessoas ainda são vistas na igreja? Não são. Por isso, a igreja atual, ela não é admirada pelos de fora. Porque as pessoas de fora olham para nós e dizem, ei, eles são iguais a gente. Em alguns casos, até pior. Para que ir para lá? Vocês não têm noção o quanto lideranças de grandes igrejas que estão na mídia são extremamente podres. Eu falo porque eu conheço gente de lá. De pastor que veio de igreja grande e dizer assim para mim, pastor, eu era pastor naquela igreja lá. E toda sexta-feira nós íamos para as casas de facilidade. Entendem, né? Sim. Pastores de turma iam para casa de prostituição. Eu conheço. Esse é o nível. Para que as pessoas vão querer vir para a igreja? Para que as pessoas do mundo vão querer estar no mesmo lugar que nós estamos? Se por vezes aquilo que as pessoas de dentro da igreja fazem é pior, é mais asqueroso, é mais nojento. Não tem o porquê. Então, lembre-se, o povo tinha temor e respeito pela igreja. O povo de fora. Eles olhavam, se admiravam. Não, a gente não vai ficar junto com eles, não. Mas convenhamos, o povo diferente. Hoje em dia, a igreja tem pegado um caminho totalmente oposto. Segundo, põe ali, por favor. Segundo princípio, sinais e prodígios entre o povo. Acompanhe comigo novamente o versículo 12, por favor.
Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos. Gravem, por meio dos apóstolos. E eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. Era como se fosse uma passarela, alguma coisa assim, onde eles se reuniam ali embaixo. Justo Gonzalez, ele vai dizer que, por conta dos frequentes milagres no livro de Atos, alguns chegaram até a cogitar que aquele livro não fosse um livro histórico. Porque como que pode? Milagres em sequência, aos montes. E isso trouxe descrédito para o livro de Atos. Hoje também eu sei que é difícil para muitos cogitarem a ideia de milagres devido à visão de mundo fechado de causa e efeito que nós temos, que tudo aquilo que foge da causa e efeito, as pessoas não querem acreditar. Não, olha, está vendo um cientista esse dia, o cara inteligentíssimo. E o cara consegue, mesmo sendo um crânio, acreditar na geração espontânea. Acreditar que o caos gerou ordem, que uma explosão, o universo para tudo que é lado, gerou um planeta extremamente organizado como o nosso. Ele dizendo assim, eu acredito no acaso. Falei, gente, aí Deus coloca esse mesmo justamente para mostrar que o mais sábio dos homens é um ignorante sem o Senhor. Hoje também eu sei que é difícil para muitos cogitarem a ideia de milagres devido à nossa visão de mundo, mas as leis do universo, que para muitos são invariáveis, não mudam. Quem disse que o autor do universo não pode mudá-las? Ora, se Deus fez todas as coisas, por que ele não pode mudar algumas delas? Os cientistas, os ateus, os mais honestos, eles podem não acreditar em Deus, mas eles sabem, não tem como algo extremamente organizado assim ser fruto de explosão. Tudo no seu devido lugar. Um homem chamado Rodolfo Bultmann, põe ele, por favor. Olha o que ele diz. É impossível usar luz elétrica e o rádio, beneficiar-se dos remédios modernos e das descobertas cirúrgicas e, ao mesmo tempo, acreditar no mundo de espíritos e milagres do Novo Testamento. Como assim se acende a luz da sua casa, segundo alguns Thomas Edison, que inventou, e acredita em Jesus ao mesmo tempo? Não, não dá. Não tem como. Não tem como. Nós queremos diferente. Nós queremos que o Deus que criou o universo, Ele sim, tem o poder de interferir em sua obra a hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser e a quantidade de vezes que Ele quiser. A Bíblia está cheia desses relatos. Jesus não só fez inúmeros milagres, sinais e prodígios, mas Ele continuou a fazer. É o que nós vemos aqui no livro de Atos. Ora, pelos seus discípulos, por aqueles que Ele escolheu. Eu sei que aqui surge essas duas posições, como eu coloquei o tema da mensagem, cessacionismo ou continuismo, em relação a isso. Será que os milagres, exatamente como eram no Novo Testamento, na época de Jesus, como era em Atos, eles continuam ou não? Porque veja, no versículo 12 vai dizer assim, muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo. Muitos sinais. Não diz poucos, muitos. Detalhe, não era cura de, eu estava com uma dor debaixo do braço, sumiu. Eu estava com uma dor de cabeça, mas o pastor orou, acabou. Nada contra, você pode orar por isso também, fica tranquilo. Mas se eu tomar 20 gotas de pirona, às vezes resolve. Dá para resolver com 20 gotas de pirona também. Meu filho, esses dias, não sei o que ele reclamou, eu dei uma de médico do SUS para ele, Falei, pai, meu braço toda vez que eu ergo daqui para cima, dói. Eu disse assim, não erga daí para cima. Não tem daí para baixo, daí não dói. Mas veja que os milagres aqui não são, estava mancando, estava com isso, feitos extraordinários. No versículo 16, vai dizer que atormentados por espírito imundo, endemoniados. E por quê? Porque eram chamados de sinais. Porque o sinal, de fato, ele tem um propósito. Qual que é o propósito do sinal? O propósito do sinal é que ele em si mesmo não é um fim, mas ele aponta para algo. Ele mostra alguém. E o propósito do sinal é mostrar a Deus, mostrar a Jesus Cristo. Lembra em Atos 2? Quando um sinal é feito por meio dos apóstolos, o Espírito Santo vai lá, por meio dos apóstolos, Deus manda o Espírito Santo, e todos ficam ali, atônitos. Então Pedro usa aquele sinal para pregar o evangelho. Sinais apenas apontam. Mas não só isso, diz prodígios em algumas
versões um pouco diferentes, feitos extraordinários, maravilhas, mas justamente para mostrar algo incomum, algo fora do ordinário, algo fora daquilo que é padrão. Não é igual muitos, né? A pessoa veio aqui, veio doente, foi para casa, tomou remédio, fez tratamento, voltou depois de não sei quanto tempo curado. Não, ali era instantâneo. Instantâneo, na mesma hora. Quem estava realizando os milagres? Óbvio que era Deus. Mas você reparou que o instrumento usado por Deus eram pessoas, seus apóstolos, pessoas falhas e comuns, como eu e como você? E, é claro, foi um período totalmente atípico da história. Porque se você começa a ler o livro de Atos, até o capítulo 12, você vai ver Pedro. Capítulo 13 em diante, nós vemos que Paulo entra em cena. E sabe o que é interessante também? Paulo faz os mesmos sinais, milagres e prodígios que os demais apóstolos faziam. Ou seja, aqueles sinais, aqueles prodígios passam a ser a confirmação, de fato, de um apostolado genuíno, de um apostolado verdadeiro. É tão certo que em 2 Coríntios capítulo 12, olha o que Paulo vai dizer. De fato, as características de um apóstolo foram manifestas entre vós com grande perseverança, por meio de sinais, feitos extraordinários e milagres. Características de um apóstolo. Feitos extraordinários. Não é nascer dente de ouro. Como que eu sempre digo, para que serve, gente, nascer um dente de ouro? Só se for para você extrair e vender, né? Quer com algum problema de dívida, alguma coisa assim. Foi na oração, saiu um dente de ouro. E? Não serve para nada, né? A não ser que você extrai. Apenas no Novo Testamento, 3 exceções aos milagres dos apóstolos, de pessoas fazendo milagres. Você vê Estevão, primeiro mártir, você vê Filipe, e você vê Ananias fazendo um único milagre, que é orar para que Paulo pudesse voltar a ver. Fora esse, todos os outros milagres que nós vemos, os apóstolos fazendo, salvo essas exceções aqui. Então, e eles, como diz o texto, oravam e curavam qualquer tipo de enfermidade. Não havia dificuldades. Não importa como a pessoa era. É só você lembrar do Mestre de Jesus Cristo. Você vê Lázaro morto de 4 dias. E ainda assim, um feito extraordinário e notório ele é feito. Os apóstolos, eles tinham uma mensagem para pregar. E qual que era a mensagem? Cristo, aquele que vocês mataram na sexta, ele ressuscitou no domingo. E como eles tinham que pregar essa mensagem, a prova de que Deus estava com eles era, tudo que ele fazia, nós também fazemos. Nós fazemos no nome dele. No nome dele nós mandamos aleijados se levantar. No nome deles nós ressuscitamos mortos. No nome deles nós damos vista aos cegos. Tudo no nome dele. Então era necessário que eles continuassem a fazer essas coisas. Portanto, Jesus Cristo ele continua agindo na vida da sua igreja, só que não diretamente agora com a sua própria mão encarnado, mas com o teu Santo Espírito através de teus servos, os apóstolos. E terceiro e último para encerrar, terceiro princípio, Deus ainda cura nos dias de hoje? E aí? Será? Eu vou ser bem simples e direto. Deus ainda cura através de cristãos normais, como nós? Óbvio que sim. Acredito piamente que Deus cura. O irmão de nossa igreja me testemunhou que foi curado de HIV e hepatite C. Coisa que não tem cura até hoje na medicina. E eu disse, você está de brincadeira. Não, pastor. Mostrou para mim, testemunho gravado, todas as coisas ali. Falei, gente, eu acredito que Deus continua curando. Da mesma forma como faziam os apóstolos? Não. Aqueles feitos extraordinários, com aquela quantidade, porque o que dá a entender aqui é que, de fato, todo mundo que chegava lá, chegava, curado, não escapava um. Muitos, e um atrás do outro, é que nós lemos aqui, né? Muitos eram curados. Então, olha, eu particularmente, eu acredito do fundo do meu coração que Deus ora, que Deus cura quando nós oramos. E eu já orei para pessoas, pessoas foram curadas, mas eu já orei para pessoas e morreram também. É o risco, né? É o risco. Então, quando você vier pedir oração,
Cuidado, hein? Já. Um amigo meu disse, pastor, minha mãe está doente, tem como o senhor ir lá e orar? Eu orei, acho que no segundo dia depois ela morreu. Ora, nós oramos para que Deus faça a vontade dele? Ora, se Deus levou, é porque a vontade de Deus foi feita? Agora, com os apóstolos não acontecia isso. Todo doente que chegava era curado. Eu acredito que até hoje Deus continua curando através dos seus servos, porque em Marcos 16 diz, esses sinais seguirão aqueles que creem. Então, por isso, qualquer um de nós pode orar para um enfermo, para um doente, não importa qual problema a pessoa tenha. Mas, daquela maneira como Deus se manifestava em Atos, a ponto de pessoas trazendo doentes de cidades vizinhas, e todos, sem exceção, serem curados, é muito difícil. Muito, muito difícil. Por isso que pessoas que dizem, olha, fulano lá tem o dom de cura. E eu desconfio. No sentido dos apóstolos mesmo, qualquer um que chega com enfermidade, ele vai curar. É difícil? Olha o absurdo. Aqui, Aparecida aqui do lado. Aqui, falo assim, porque eu conhecia onde minha esposa fazia o cabelo lá, no salão. Salão de cabeleireiro, sabe, sai de tudo, né, irmã? Você sabe, né? Tudo. Saudável de todo mundo lá. E a moça está contando para minha esposa lá, vai vir um pastor de fora aí, ele faz a oração do emagrecimento. Gente, é melhor que dieta, né? Melhor que dieta. Fazer o que? Tirar açúcar, sofrer. Oração de emagrecimento. Falei, nossa. Aí eu pensei, preciso perder uns 5 pelo menos, né? R$500 a oração. Ouvi da boca da moça. A minha esposa falou assim, olha o absurdo. Eu falei, óbvio que eu acredito. Você paga 500 na oração, você não tem dinheiro para comprar comida. Vai emagrecer? Claro que vai. Então, esse papo de, fulano, você dá onde? Tem o dom de cura. Cuidado, 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 cuidado mesmo. E por que eu digo isso? Porque muitos, óbvio que não vão fazer igual os apóstolos que faziam, a ponto de todos serem curados. E aqueles que não são curados, e até nisso Deus é misericordioso. Deus cura através até de falso profeta. Ele é Deus. Mas olha o que acontece. Aqueles que não são curados, sabe o que esses falsos curandeiros fazem? Eles dizem assim, você que não teve fé. Eu orei, eu tive fé. Você não foi curado porque você não teve fé. Ou seja, a culpa nunca é dele. Ele vai estar sempre certo. No versículo 16 vai dizer, aqui Jerusalém, em cidades vizinhas, né? Não só aqueles que tinham fé eram curados. Todos que chegavam eram curados. Às vezes a pessoa não queria nem ir. Alguém carregava, levava, porque o texto dá a entender isso, né? Muitos enfermos eram trazidos, já dá a entender que pessoas que não conseguiam nem se locomover. Porque você imagina, hoje no Brasil seria assim, né? Fulano lá, ele não tem uma perna, vai lá, ora com os apóstolos lá que eles fazem nascer uma perna. É arriscado no Brasil falar assim, não, mas eu vou perder o benefício do Bolsa Família, deixa quieto. Não quer. Agora aqui, diz que não interessa se a pessoa tinha fé, se não tinha. Era trazido, sabe o que acontecia? Curado. Acabou. Hoje em dia, ver essas coisas, não tem como. A atmosfera ali era tão grande, de poder de Deus naquela época, que diz a Escritura que muitos levavam em macas, em camas, colocavam na beira das ruas, para que ao menos quando Pedro passasse, a sua sombra projetasse. O lenço de Paulo curava. Eu sei que por conta disso, algumas pessoas cheias das mandingas hoje também, né? Leva o lenço lá. Mas foi um período atípico. Mas olha como era a atmosfera naquela época ali. E não havia, né, um padrão de oração. Via de regra, nós, quando vamos orar por alguma enfermidade, alguma coisa assim, acaba o culto, pregamos louvor, pregamos a palavra, acaba o culto, chamamos aqui à frente, oramos. Mas aqui não tinha muito esse padrão, não. Você vê cada vez de um jeito. Você não vê, fazer um corredor aqui, passa aqui pelo corredor do 318, você vai ser curado. Não tinha. Nós vemos Pedro chegando diante de um coxo, de um paralítico, e simplesmente dá a mão, levanta, e puxa o cara anda. Não tinha um certo padrão. Nós vemos Tiago, veremos aqui mais à frente, nas pregações de domingo, dizendo, olha, está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros, e um gerão com óleo, a oração da fé salvará o enfermo. Tem a questão do óleo também. Não que o poder em si esteja no óleo, o versículo deixa bem claro, né? E a oração da fé vai salvar o enfermo. O óleo ali era apenas um símbolo. Mas às vezes era com óleo, às vezes era sem óleo.
vezes simplesmente chegava e levantava. Vezes acontecia como Jesus Cristo. Lembra, porque se a gente for copiar todas as formas de cura da Bíblia, lembra como Jesus uma vez curou um cego? Deu uma cuspida no chão, deu uma misturada no lodo ali e passou no olho do cego. Vai lavar agora. Imagina, você vem aqui, o pastor faz isso, nojento, ainda mais época de Covid, daí não vai, né? Olha para você ver como eram as coisas. Aquele foi um período específico, com um objetivo específico. E por que eu digo que foi um período específico? Olha, porque ali era justamente o período de transição da antiga dispensação para a nova dispensação, da antiga aliança para a nova aliança. Logo, era necessário que coisas miraculosas, surreais, sinais e prodígios acontecessem. E que os apóstolos, para corroborar, para ratificar que aquilo que eles estavam falando era verdade, era necessário que esses feitos também o seguissem. É por isso que aquele foi um período totalmente diferente. Porque imagina o seguinte, eles estão dizendo assim, lembra as alianças que foram feitas com Abraão, Moisés, Davi, os profetas? Lembra tudo que eles disseram? Todas essas coisas se cumprem na pessoa do carpinteiro Jesus Cristo. Basta você ter fé nele. Eles dizem isso para um povo que durante milênios estavam ocupados, tinham aprendido aqueles sacrifícios. Aí o povo, não é possível. Aí, para corroborar que o que eles estavam falando era verdade, ele dizia, quer a prova? Levanta e anda em nome de Jesus. É cego? Vai enxergar. Então, era um período totalmente específico. Todavia, historicamente, nós vemos que com a morte dos últimos apóstolos, ali já na patrística, com os pais da igreja, os milagres foram se tornando mais raros. Dessa forma aqui, nunca mais se viu. A não ser na Idade Média, né? Na Idade Média nós vemos ali que, de fato, houve de novo aquela busca por sinais, milagres e prodígios, mas pela Igreja Católica. E o objetivo não era correto, era apenas financeiro. Eles queriam ganhar dinheiro, então eles dizem, e os sinais? E os prodígios? E eles começam a enganar o povo, enganar de que maneira? Ora, eles vendiam frasco de leite da Virgem Maria. Você não tem noção. Você pensa que é só indulgência, que é só lugarzinho no céu? Você não tem noção do absurdo que aquele povo vendia. Eles vendiam os cravos lá usados na crucificação de Jesus Cristo, em seus pés, em suas mãos. Eles chegavam a vender, Lutero vai dizer, que pedaços de lasca da cruz, porque era tudo para gerar dinheiro, né? Olha, isso aqui é um pedaço da lasca de Jesus Cristo, da sua cruz. E Lutero, ele diz assim, olha, contando tanto de pedaço de lasca que é vendido aqui em Roma, daria para formar a Arca de Noé, de tanta lasca da cruz que eles vendem. Você vê que Lutero é mais ou menos igual a gente, né? Ô povo, deixa de ser ignorante. E ele foi mais longe, porque o que eles faziam? Quando morria algum apóstolo, eles faziam como se fosse, de fato, um ponto de peregrinação, o lugar que o apóstolo tinha morrido. Imagina, aqui morreu o apóstolo João, aqui morreu o apóstolo Pedro. Então, eles faziam uma forma de ganhar dinheiro. E Lutero disse assim, dos 12 apóstolos mortos, 18 estão aqui em Roma. Ou seja, tinha 3 Pedros mortos aqui, tinha 4 Paulos mortos ali, apenas com o intuito de ganhar dinheiro. Mas que lembrando, era necessário que esses milagres acontecessem, porque Jesus precisava mostrar para aqueles discípulos que ele estava com eles, e eles precisavam mostrar à população, ao povo, à igreja, de que de fato eles eram enviados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. No versículo 14, a gente já está encerrando, acompanha comigo, por favor. Versículo 14, cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres. Lembra? Aqui no versículo 14 diz que muitas pessoas eram agregadas. Lucas, ele vai relatar sobre o batismo de 3.000 pessoas, depois ele relata o acréscimo de mais 2.000 pessoas, questão de dias, 5.000 pessoas na igreja. Aquele povinho de 70 vai para 5.000. Imagina a estrutura deles. Como que a gente faz? Aqui, ele continua relatando que Deus continuou acrescentando tantas pessoas que ele para de contar. E muitos cristãos, eles acreditavam em Deus, buscavam a Deus, só que alguns, ao olhar aquele povo, não ousavam estar com eles. É isso que Paulo diz, é isso que Atos diz, é isso que Pedro vai dizer. Ora, por qual motivo? Imagina o seguinte, hoje em dia é modinha, né, para a igreja. É difícil você ver uma pessoa falar assim, eu não tenho religião, eu não preciso de Deus. No fundo, a gente sabe. Tem uns doidos aí, mas o avião começa a cair até ateu.
Fala, Deus, me ajuda. Mas hoje em dia fica feio você falar, né? Ah, não, eu não tenho religião, eu não acredito em Deus. Agora, aqueles homens que olhavam os cristãos, eles tinham acabado de ver o que tinha acontecido em Atos 4. O povo mentiu por conta de oferta e morreu. Morreu. Por isso que eles admiravam, eles diziam, eu me juntar com aquele povo, eu prefiro ficar aqui por lá de fora. Mas duas coisas nós vemos aqui que nós não podemos, de fato, ter dúvidas. Primeiro, não existem mais homens apostólicos como os apóstolos. No sentido de Pedro, Paulo, de serem usados daquela maneira para curarem todo e qualquer tipo de enfermidade, todo e qualquer tipo de doente, não importa quem chegasse ali. Isso nós não vemos. Há momentos de avivamento? Sim. Há períodos onde Deus se levanta e faz algo extraordinário. Isso aí nós vemos historicamente várias situações que aconteceram. A África, principalmente, vemos muitos lugares. Mas ainda assim, não chega perto do que aconteceu na época dos apóstolos. Não chega perto. A segunda verdade é que Deus ele continua ouvindo as nossas orações e fazendo milagres. Claro que continua. Ainda que não tenhamos o homem milagre como eram Paulo, Pedro e os demais apóstolos, quem disse que Deus não pode ouvir a nossa oração, a nossa súplica? Quem disse que Deus não pode usar o seu pastor para orar por você, para que você seja curado de uma enfermidade? E só esse exemplo para encerrar. O Augusto Nicodemos, pastor presbiteriano, um pastor que eu admiro muito, muito me influencia, ele conta que ele teve uma vida bem devassa antes de converter, prostituições e tantas outras coisas. Ele diz que uma das coisas que ele colheu durante o seu período perdido foi infertilidade. Ele estava noivo, o pai da noiva disse, olha, eu quero que você faça alguns exames aqui antes de você casar com a minha filha. E, de fato, ele descobriu que o teste lá de espermograma dele, alguma coisa assim, era 000, chance nenhuma de ter filho. Isso ele conta no livro Avivamento dele. E tanto é que ele sabia disso, ele disse, eu nem orava para ter filho, porque eu já avisei a minha esposa, né? Você quer casar comigo? É só nós dois até que a morte separe, sem filho. E ela disse, não, quero casar com você, não tem problema não. E ele disse que depois de alguns anos, ele foi fazer o mestrado dele na África, alguma coisa assim, e ele, que muitos chamam de cessacionista, né? Que acredita que os dons acabaram, ele explica, né, a diferença dos dons dos apóstolos para a questão de cura. Ele diz que ele chega lá para um pastor, e o pastor começa a explicar o mover que Deus estava fazendo naquele lugar. Ele vai a um culto, vai a 2, vai a 3 cultos, se eu não me engano, e depois de algum tempo a esposa dele chega nele e diz, amor, estou grávida. Ele fala assim, se for moreninho, você morre. Divórcio. Como assim? Eu sou estéril. Não posso ter filho. E ela disse, eu estou grávida e esse filho é seu. Ele volta depois para o Brasil, faz os exames lá e ele vê que o espermograma dele está normal. Normal. E ele, reformado, diz com todas as letras em seu livro, tem vídeo dele dizendo também, eu fui curado da esterilidade naquele culto. Deus usou aquele culto para me curar. E eu acredito de todo o meu coração que não há impossíveis para aqueles que creem em Deus. Deus não mudou. A nossa fé pode ter mudado, mas Deus não mudou. Então, diante da aflição, diante da angústia, se você está tendo falta de alguma coisa, a Bíblia diz, clame a Deus. Se você, está precisando de alguma coisa, está enfermo, Tiago deixa claro, chame os presbíteros, estes ungirão com óleo, é a oração da fé, vai salvar o enfermo. Se você quer ver alguém da sua família convertido, olha, Deus converteu você, por que Ele não teria misericórdia também? Marido, esposa, filhos, pais. Deus não muda, porque é isso que a Escritura diz, nele não há sombra nem variação de mudança. Então que nós mesmo como reformados, esse é um problema, eu sempre falo, né, dos reformados, que parece que eles esquecem da parte do poder de Deus, do milagre, do sobrenatural. Não desista, clame, busque a Deus. Eu dei um exemplo, a irmã aqui da nossa igreja foi curada de HIV. HIV. Por que Deus não pode dar um filho para uma mulher estéril? Por que Deus não pode converter os corações mais duros? Por que Deus não pode curar de um câncer? É claro que pode. Se Ele restou Lázaro depois de 4 dias, Jesus Cristo não mudou. O que cabe a mim e a você é clamarmos a Deus por graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos?